Fala, povo de Deus! Fala, meus vasos! Graça e paz, tudo bem? Olha só, Café com Bíblia, mais um sábado juntos. E que alegria! Você não tem noção o quanto eu espero pelos nossos sábados. Todos os sábados nós temos um encontro marcado aqui nesse canal do Café com Bíblia, às 14 horas. Então, já divulga para geral aí. Todos os sábados nós temos um encontro marcado. Fechou? Prepara a sua Bíblia, o seu café, o seu coração, porque eu tenho certeza que não será diferente na tarde de hoje. E na tarde de hoje, no programa de hoje, com muita alegria, recebo o meu amigo de longas datas, porque aqui só senta amigo, gente. Você sabe, já pegou, já gravou. Davi Oliver. É isso. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meu amigo. Pai do Senhor, meu amigo. Graça e paz a todos aí e a todos os irmãos. Graças a Deus. Estamos aí, né? Tudo tranquilo? Sábado, tranquilo. Sábado, exatamente. E Davi é o homem do remédio doce, viu, gente? Isso. Já, olha aí, o logo dele acabou de passar. Já já nós vamos estar falando sobre isso, mas eu tenho alegria, meu irmão, de estar te recebendo aqui no nosso podcast. Davi, além de um amigo, além de um irmão, também é parceiro do Café com Bíblia, né? Isso. Ele foi o último agora a entrar no time aí dos parceiros do Café com Bíblia. Que os patrocinadores são mais do que patrocinadores. Sim. São mais do que parceiros. Amigos, né? São amigos. Amigos. Né? E nós temos a alegria, a honra de tê-los conosco. E esse programa, esse episódio está sendo também patrocinado pelo Remédio Doce, que a galera já vai saber o que é esse negócio de remédio doce. É, exatamente. Né? Mas eu quero convidar você, meu irmão, onde você estiver, como você estiver, se você puder, curva a sua cabeça, vamos abrir em oração, ser grato a Deus por mais um sábado. Né? A gratidão, ela atrai as coisas boas, Com né? certeza. As bênçãos. Amém? Graças te damos, Senhor, por mais um dia, por mais um sábado, por mais uma tarde, por mais um episódio do Café com Bíblia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos direcionado. Continua, Espírito Santo, tendo liberdade em nosso meio, em nossa vida e através das nossas vidas. Que esses minutos, essa hora que vamos ter aqui, possa ser produtiva para o teu reino, para a tua glória. Que os nossos amigos, irmãos, ouvintes, aqueles que vão nos assistir de forma simultânea, posteriormente, possam ser impactados, pois Tu és o Deus de perto, Tu és também o Deus de longe. Fala conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Gente, Glória a Deus. eu quero convidar você que ainda não é inscrito, você que ainda não é inscrito em nosso canal, você tem a oportunidade agora, vou te dar alguns segundos para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, fazer um comentário aí, falar de onde você está nos assistindo. Luiz, eu estou assistindo aqui do Rio de Janeiro. Coloque aí de onde você está nos assistindo, tá bom? E você que ainda não conhece as redes sociais do Café com Bíblia, vamos estar deixando na descrição desse vídeo todas as nossas redes sociais, como Instagram, Projeto Café com Bíblia.ofc, tá bom? Compartilhe com a sua família. E deixa eu te deixar um desafio aqui. Você que já possui a caneca Café com Bíblia e está nos assistindo agora, coloque o seu café, seu chá, sua água, o que você gosta, né? Porque assim, tem pessoas que não gostam de café. É. Mas gosto de Respeito. chá, né? Mas tem que gostar de Bíblia, Vai falar. gostar de palavra. Tem convidados aqui que não gostam de café e eu respeito. Mas não gostar de Bíblia tem que... Aí tá. Tem que convidar para se errado. retirar, né? Tá É errado. Café com Bíblia. Então, se você possui a caneca do Café com Bíblia, tira aquela foto, marca lá no Instagram, @projeto café com Bíblia.ofc, pra gente aí interagir. E é só bênção. Amém? Vamos lá? Vamos lá. Davi Oliver, meu irmão, de verdade, eu me sinto alegre, eu sou alegre por poder sentar na mesa com amigos assim como você é, de longas datas. Mas eu quero que você se apresente para o nosso público, para a galera aí. Fale quem você é, de onde você veio, para onde você vai, o que você faz ou deixa de fazer. A É isso oportunidade é sua, meu irmão. Amém. Bom, vamos lá, né? Eu sou muito grato a Deus também pela sua vida. Amém, Luiz? Pela vida do Luiz, nós já se conhecemos há alguns anos já, né? De muito tempo atrás, né? De longas datas aí. E estamos aí. E eu sou o Davi Oliver, o dono aí do Remédio Doce, né? Graças a Deus e pela graça de Deus, o Senhor me concedeu essa empreitada aí de trabalhar com os doces,
né? E eu louvo a Deus. Aqui. Vou mostrar os Isso doces aqui pra pra- galera. Inclusive é pra você isso aí, viu? Ah, Isso aí é pra conversa. você aí. Pode mostrar aí que é pra Glória. você, para você e pro vaso aí, ó. Aqui, ó. Aproveita aí. É isso Remédio aí. doce. É isso Olha aí. Ó. aqui. Aí, ó. São Brigadeiro gourmet. Brigadeiro Isso, gourmet. brigadeiro gourmet, Olha já que top. personalizadinho, bonitinho na etiqueta. É isso aí, remédio doce. Aí tem o Amém. WhatsApp, né? Aqui já tem o WhatsApp, Instagram, né? @remédio doce, vocês conseguem acompanhar meu trabalho. É isso aí. É o Instagram, né? Isso. Kit emergência, Varão? Kit emergência, porque é para não um anti-estresse aí, uma TPM, né? O que contém aqui nesse kit emergência? Consegue ler aí ou não? Extrato de felicidade, vitamina B de brigadeiro, ativos Isso. que aliviam o estresse e a TPM. Exatamente. Que top, hein? Remédio doce. É isso aí. Amém, meu irmão? Bom, lá Deus me deu a graça, né, Luiz, de trabalhar com esses doces aí, né? Já tá indo para 2 anos já, graças a Deus. Já tem 1 ano e meio na ativa mesmo. Trabalho diretamente nas ruas, mas já tem uma certa clientela, principalmente lá em Guaianazes, uma clientela forte. E para falar disso aqui não é simplesmente falar dos doces, mas de fato da onde e por que que aconteceu, da maneira que aconteceu, né, e por que que aconteceu. Né? O motivo foi Deus mesmo de ter colocado um propósito, né, inicial. Né? E eu louvo a Deus. Quero também aqui, em primeiro lugar, agradecer os vasos aí, que estão aí na pegada, o time, né? Maravilhoso esse time aqui. Eu já me encantei por esse lugar aqui, Varão. Top, né? Que Amém. Deus te abençoe e Sinta continue te abençoando mesmo vocês aí. Né? Ora Deus intercedo, não só como patrocinador, mas como, né, orador, né? De estar sempre apresentando os nossos amigos, né, de verdade mesmo. E agradecendo a Deus pelo esse podcast, pela essa entrevista aqui de hoje. E para falar um pouco mais de mim, né, para os irmãos entender, isso começou mais ou menos 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, mas que eu estou ativo há mesmo 1 ano e meio, né? Começou praticamente na metade do ano de 2023. Na metade do ano de 2023. E para você ver, Luiz, a importância de ouvir a voz de Deus. Deus me colocou no coração de ontem para hoje, falando com Deus, meditando ali, né? Tivemos até um culto ontem lá no meu lar, né? Com meu pai ali, com meu irmão, tocando ali um violão. E Deus colocou no meu coração essa palavra, sabe? A importância de ouvir a voz de Deus é muito importante. Né? E as consequências também de quando a gente não ouve a voz dele. É importante saber. As consequências de quando é automático. Ou você ouve e você é abençoado, ou você não ouve e as consequências virão. Né? É automático. Porque às vezes a gente gosta de não dar ouvido à voz de Deus. Exatamente. Deus está falando e a gente não quer dar ouvido. Exatamente. Então, graças a Deus, Deus me deu essa graça também de ter essa intimidade com ele, de ouvir a voz dele, mas chega um momento, né, na nossa vida, nós como homem de Deus, que prega a palavra, que entende da palavra, é natural às vezes de correr o risco e até mesmo sair até às vezes um pouco do caminho de não conseguir mais ouvir a voz dele, de se distrair por algum momento, por algum tempo, e aí ao ponto de nós se perder e não conseguir ouvir a voz de Deus, né? Forte. É a mesma coisa de você estar no caminho, estar ouvindo uma voz de uma pessoa e você se distrair, sair para ir para um outro lado, você vai se distanciar daquela pessoa que está gritando, que está falando com você. Então é automático, a mesma coisa com Deus, né? A distração, exatamente, né? E o que eu aprendi com Deus nesses últimos tempos, né, que eu coloquei até como um tema assim na minha vida, assim, né? Como um dilema mesmo, e tô levando, que é o que Deus colocou muito no meu coração, né? Tô falando dessa maneira assim para que o pessoal que estiver assistindo aí grave no seu coração isso aí, grave no coração de vocês, porque eu tô levando para minha vida, né? Que a sutileza do diabo, ela não te mata, mas ela te fere o suficiente para você mesmo se matar. Nossa. É muito forte isso, porque, vou repetir, a sutileza do diabo, ela não te mata, mas ela te fere o suficiente para você mesmo se matar. Né? Então é importante de ouvir a voz de Deus, é isso. Porque se você passa de ouvir a voz de Deus, passa a não ouvir mais a voz dele, automaticamente você vai ouvir outra voz. E qual que é a voz que você vai ouvir? Né? A voz que você vai ouvir é totalmente do diabo na sutileza. Né? E ele não vai te destruir de uma maneira proporcional, de uma maneira integral, assim, de acabar com você na mesma da hora.
É aos poucos. Na verdade, ele só vai te colocar, te apresentar certas coisas, certos lugares que automaticamente você vai se perder, entendeu? E você mesmo depois vai se encontrar sozinho, Forte, Luiz. entendeu? E aí é onde que às vezes nós achamos que tá sozinho, mas Deus tá presente. Amém. Deus não abandona, não. Mas o remédio doce, ele veio na minha vida, assim, porque eu estava trabalhando na CLT, né? Trabalhava ali na CLT de porteiro, né? Aham. Tava trabalhando na Fonse lá, na época, inclusive é onde o meu irmão trabalha, o Levi até hoje. E ardeu grandemente eu falando com Deus ali. Falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, né? Empreender, sobre empreender, né? E empreender te dá liberdade até de servir a Deus. Sim. Chegou um tempo na minha vida que eu não estava mais conseguindo servir a Deus, conseguindo ao ponto de você não tá mais dentro da igreja e não também tá se reconhecendo, porque quando você começa a trabalhar demais, você se perde também, Sim. né? Você se perde, porque eu comecei a trabalhar de porteiro à noite e nas folgas, como era 12 por 36, tava começando a fazer segurança, né? Uns bicos de segurança. E os bicos começou a surgir, principalmente nas baladas por aí, Olha aí. né? E aí foi um momento ali único de experiência também, o Senhor me permitiu acontecer. Só que chegou um momento na minha vida que eu falei assim, poxa, não tô conseguindo mais cultuar, servir a Deus, não tô conseguindo mais ter tempo. Esse é o problema, de não ter mais tempo com Deus, Forte. né? E aí foi onde que eu comecei a sair um pouco ali dos caminhos, né? Não deixei de ser crente, né? Mas automaticamente eu deixei de ser aquela pessoa com essência, né? Sim. E aí eu louvo a Deus que Deus é tão misericordioso, Luiz, que graças a Deus eu consegui ouvir a voz de Deus dentro da balada, trabalhando lá, Forte. né? Aonde você já se acostuma, onde que às vezes você já de alguma forma você já se adapta, é onde que Deus não deixou, Deus ainda, né, conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo dentro do meu coração, ardendo, falando assim, ou você sai, ou você não sai. Só que é como eu falei quase agora, eu tava pedindo para Deus uma direção, né? Falei, Deus, e agora? Né? Como é que vai fazer? Eu precisando pagar as contas, né? As despesas, dívida e muita coisa outra. E na época eu estava casado, né? Com a minha ex-esposa. E nisso eu precisava, né? Realizar o sonho dela lá. E eu falei assim, agora, né? Falei, meu Deus, todo endividado, de uma certa forma, ao mesmo tempo fazendo um bico para complementar a renda. E Deus falou assim: é o momento de você fechar essas portas aí. Momento de você fechar as portas e você trancar todas as portas mais de vez. Que portas são essas? As do convite do WhatsApp, que vinha na época para mim, né, do pessoal. Então eu trabalhava de porteiro e vinha os bicos. E os bicos estavam mais Portas essas que não foram Deus que não foram Deus abriu. que abriu, Porque se fosse né? Deus, o próprio Deus fechava. O que Só Deus falou se... para você? Feche. Se você abriu, Exatamente. fecha. Fecha. Exatamente. Forte Foi isso, uma hein? permissão de Deus, uma vontade de permissão que Deus também permitiu, eu entendo, hoje eu entendo, Amém. né? Graças a Deus hoje eu entendo que foi um período que Deus permitiu ali, Deus está, né, ali para pegar uma certa experiência, né, com ele também. E ali dentro, onde eu vi muitos se perdendo, Imagina. muitos ali, seguranças ali que conhecia a palavra de Deus também se perdendo, mas graças a Deus, Deus me guardou, me cobriu com o sangue dele, né? E aí é onde que eu peguei e fiz o quê? Né? Comecei a fechar, peguei esse celular, no caso não esse o outro, peguei o celular e fui excluindo todos os números e mandando mensagem para cada um do, do, do pessoal que me chamava para trabalhar, né? Tava quase em todo dia praticamente, era mais final de semana, mas estava quase todo dia, não tava conseguindo ficar em casa. E aí é onde que eu falei, gente, ó, não me chama mais, não posso mais, não quero. E eu só fiz uma oração, falei, Deus, eu vou ouvir a tua voz, estou fechando, não sei como é que vai ser daqui para frente. A renda obviamente caiu, né? Declinou, só que aí é onde que Deus me deu uma estratégia. Esse remédio doce aqui, eu louvo a Deus muito pela minha ex-esposa lá, que no caso é a Elizabeth, que você conheceu.
ela teve o sonho dela, ela teve o momento de sonhar, de ter as coisas dela, e graças a Deus ela tem até hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nisso, varão, o que importa é que através do remédio, através do sonho dela, nasceu isso aqui. Nasceu isso aqui, porque aí eu comecei a trabalhar com as vendas na rua, né? No caso, você já saiu do CLT já sabendo o que ia fazer. Já. Não, ainda estava no CLT, eu saí só desses bicos aí, Sim. que Deus já Perfeito. tinha me ordenado para sair. Certo. Né? Que ali não era mais o meu lugar, não era já o lugar para mim habitar, para trabalhar, né? Porque senão ali eu ia se perder. Né, que pelo que eu entendi que Deus me mostrou. E eu falei assim, então tá. Então eu tranquei todas essas portas aí, que no caso foi as mensagens do WhatsApp. Sim. Entrei em contato e cancelei. Nisso foi uma determinação que eu fiz. Falei, Deus, tá bom, vou fechar, não sei como é que vai ser. A renda caiu. E aí foi onde eu continuei trabalhando, né? Mas pagando aluguel, um monte de coisas. E ali endividado também. É onde que veio e nasceu praticamente no coração de Deus primeiro. Sim. Porque esse nome eu criei junto, né, com a minha esposa lá. E aí montei o Instagram, tá aí na tela aí. Montei o Instagram. E aí ali começou a surgir. Mas eu comecei a trabalhar com as vendas. Coloquei um aventalzinho, comprei a maletinha, entrei dentro do quarto de oração, que eu tinha um quarto de oração em casa, apresentei a Deus, todos os equipamentinhos bonitinhos, as caixinhas. Eu falei assim, Deus, abençoe isso aqui que eu quero complementar a renda dessa forma agora. E não foi para... Hoje é uma renda principal. Mas isso foi como uma renda extra na época. Sim. E aí Deus falava para mim, e Deus falou para mim que ia crescer, de uma maneira que ia crescer sobrenatural. E de lá para cá, em poucos meses, comecei a ganhar seguidores, comecei a ganhar cliente. E aí eu comecei a trabalhar na rua desenvolvendo, né, de uma certa abordagem, com estratégia. Né, que Deus colocou no meu coração para falar, para fazer como, para falar da forma que eu falo, que você sabe, né, e com muita simpatia, alegria e felicidade. Então, aqui, através dessa venda e conexão e venda, né, eu pude também até falar de Jesus Cristo. Daqui eu tenho essa liberdade não só de ganhar dinheiro, mas também falar da palavra do Senhor e ter uma certa liberdade também de servir a Deus aí. Top, hein? E eu tenho acompanhado de perto a questão das suas conquistas através do remédio doce. Através que hoje, como você bem falou, se tornou a fonte principal. A fonte principal. Gente, vocês querem saber como que é a abordagem do vaso aqui? Bora? Bora. Então, vamos lá. Eu sou o cliente que está vindo aqui na Avenida Nordestina. A principal Avenida Nordestina. A principal Avenida Nordestina é a que mais chama a atenção do pessoal. O pessoal gosta. Eu já ando nela lá, o pessoal... Os comerciantes, né? Os comerciantes e tudo mais, né? E é pra galera que estiver assistindo, de repente, meu público, o seu, né? Vamos divulgar aí para que alcance o pessoal vai gostar. Então vamos lá. Eu chego com as caixinhas, obviamente, com a maleta, tá, gente? De medicamento dentro. E eu chego, então, o São Luís está lá dentro do comércio. Eu falo assim, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Tudo bom? Prazer, doutor Oliver. Opa, seu nome? Meu é Luiz. Luiz, tudo bem, Luiz? Doutor Oliver. Isso, doutor Oliver. Não estranha não, tá? Que o pessoal me titulou como doutor Oliver e eu só vim personalizando. Eu vim trazer um medicamento da farmácia do doutor Oliver, que no caso sou eu. E eu vim entregar pessoalmente aqui. Rapaz, que medicamento é esse aí? Aqui, ó. Caixinha da felicidade. Kit emergência. É isso aí. Caixinha da felicidade aí. Kit emergência, né? Um medicamento para uma anti-estresse, um mau humor, uma TPM, um coração partido, uma ansiedade. E é tudo para dar uma amenizada. Que curar não cura não. Quem cura é Jesus. Mas amenizar, ameniza. Top, hein? É isso aí. Boa, e aí nós chega com essa abordagem, já consegue criar uma conexão, consegue criar uma venda. E já come aí, olha, já vai degustar o varão. Vou guardar o do João aqui, senão eu como o do João também aqui. Eita, João, tá aqui o seu, viu, João? O seu é todo de chocolate aqui, Nossa. ó. Aí, ó. Gente, isso aqui... O João conhece também, né, João? Com MM, é MM, né? Isso é de confete, MM. Confete, Aí é só ingrediente nobre, viu? Aí é só ingrediente nobre. Aí. Mais ou menos. Combustível. É 50% cacau, vaso. É isso. Nossa, mano. Aí, ó. Sempre faço as massas fresquinhas, né? Os clientes levar para a esposa, para o marido, para assistir, né? Assistir uma Netflix. Muito bom. Comer junto.
Muito bom. E aí, através disso aí, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque foi uma renda principal, né, João? Uma renda principal, o João conhece também. E através desse Instagram também, né, consegui alcançar outras pessoas, outros... tenho parcerias, né? Então, assim, Top. graças a Deus, também tem alguns parceiros aí, como em restaurantes e tudo mais. Tem que fazer entrega, tem que estar lá para entregar. Então, assim, Barbearia lá, né? as barbearias também, muitas barbearias aí. Louvo a Deus, tremendo. Eu quero agradecer muito o meu público, né? E agradecer muito os meus clientes que Deus colocou, porque foi Deus que colocou mesmo, né? No caminho aí. E eu louvo a Então, Deus. um projeto que surgiu Uhum. a partir do momento que você ouviu a voz de Deus. Exatamente. Assim foi o Café com Bíblia também. Exatamente. Surgiu a partir do momento que eu ouvi a voz de Deus. E bom é quando nós ouvimos, nós damos ouvido à voz de Deus. Deus nos direciona para o caminho do propósito. Hoje você está vivendo o efeito de tudo isso porque lá atrás decidiu ouvir a voz de Deus. Exatamente. Dito isso, eu gostaria, né? Isso porque é algo que vai impactar aqui. Já comecei a receber umas ministrações assim. Deus começa a ministrar o Começa a coração do ministrar. pregador, começa... Mas recentemente você passou por uma situação Uhum. complicada, Muito. um livramento forte que Uhum. impactou e entra nessa questão também de ouvir a voz de Deus, Muito. porque Deus falou com você. Muito. Tenho certeza que vai falar com o público agora. Ah, com certeza. A importância de ouvir a voz de Deus, amém, gente? É sobre acatar. Porque ouvir, todo mundo ouve. A gente ouve de alguma forma, a gente ouve. Ou escuta, né? Ou escuta, ou escuta. A diferença é, o ouvir é uma coisa, escutar é outra, Eu coloco assim, Davi, né? o ouvir, eu acato. Tô te ouvindo, tô dando atenção. Isso. Agora, normalmente, o escutar, você entra no ouvido e sai no outro. Exatamente. Coloca essa diferença. Isso é Exatamente. coisa minha, Sim. pessoal. Mas muito Exatamente. forte. Então, a importância de ouvir a voz de Deus é acatar. Porque é necessário, trazendo aqui um pouco também do que a gente aprende na Bíblia, que a Bíblia nos aponta, é exatamente isso aí, sobre Jonas, né? Que ouviu, mas não acatou. Aí teve as consequências, Barão. Teve que passar um certo... Entre o que você falou. Exatamente. Quem ouve e quem não ouve tem as consequências, Quem né? não ouve tem as Nossa, consequências. forte. Né? Ouvir até ouve, mas não acatou. No momento que você não acata... Essa de Jonas é pesada. Porque Jonas era para ir para Nínive e foi para Tarsis, né? Pagou sua passagem e falou assim, perna para quem te queira. Fugiu do Entendeu? propósito. Fugiu do propósito, né? E o importante, quando Deus fala para você ir por aqui, é sobre exatamente um propósito, que ele tá traçando ali para você, traçando pra gente, preparando, e nós, né, se desvia, a gente, né, se depara para um outro lugar. Então, quem não tem propósito, né, aceita a proposta. Né? Então, isso é importante saber. Quem não tem propósito, aceita a proposta. Então, automaticamente, se você, no momento que você não aceita o propósito de Deus, você aceita qualquer outro, né? Entendeu? Então, eu louvo a Deus pelo livramento que Deus me deu, né? Desse acidente de dia 6 agora, hoje é dia 2, né? Dia 2. Dia 6 agora vai fazer 2 meses do meu acidente, né? De moto que eu tive, né? E eu só fui entender depois que foi Deus me dando um grande livramento e me blecando por um momento, né? Que não era o tempo dele, do meu tempo agora e da forma que eu queria. Sim. Da forma que eu queria estar no momento que eu queria estar. Então, assim, é muito importante as vozes de Deus vai vir, conselho do pai, da mãe, né? Do pastor, vai vir de amigos, vai vir de terceiros, né? De irmão, vai vir de todo mundo. Então, assim, sobre a minha vida, Deus vinha falando e eu tava ouvindo, só que ainda queria muito mais confirmação. Sim. Eu falava, Deus, eu precisava de uma confirmação, eu preciso de uma confirmação. E aí? Preciso muito dessa confirmação. O momento que o medo fala No mais momento alto, que o medo fala, eu falo assim, fica, Deus, né? é o Senhor ou não é? Sabe aquela dúvida? Porque tem muita gente que tá em casa agora, ô Luiz, né? Que estiver assistindo agora isso aqui, com certeza, fala, mas eu ouço a voz de Deus, mas como identificá-la, né? Você pode pedir confirmação para Deus, Deus vai confirmar. Sim. Só que tem que tomar um certo cuidado. Que cuidado é esse?
de Deus estar te confirmando, falando, e você já não tá acatando, Forte. né? E você duvidar, porque aí já é uma dúvida, né? Já é uma dúvida. Forte. E aí, automaticamente, dia 6 de janeiro, Deus me blecou. Dia 6 de janeiro, não, perdão. Dia 6 de junho, Deus me blecou, né? E Deus já tinha me vindo falando algumas semanas atrás, né? E nisso, Deus falando comigo, falando que não era o momento de tomar certas atitudes, né? Que eu não deveria ter tomado, né? Eu estava indo por conta própria, Sim. sem consultar a Deus. E foi onde que por Deus te amar tanto, por Deus me amar tanto, né? E o propósito dele ser maior, foi necessário um acidente para mim cair em si. Foi necessário estar dentro de um hospital e falar assim, agora eu entendi. E mesmo assim, falar assim, não, eu ainda vou continuar, ó. Dentro de nós, a gente acha que não é rebeldia, mas foi uma rebeldia. Sim. E dentro de mim, eu falei assim, não, vou continuar. Isso aqui não vai me parar. Sendo que Deus me colocou em uma bolha. Então, eu estava em cima da minha moto no dia 6 de junho, às 7 e pouca Tinha acabado de trabalhar na rua, né? Fui, peguei a moto. E aí, eu, em cima da moto, tava conversando com o João, vindo, né, João? Hoje. E uma cãibra me deu, e olha que eu jogo bola, faço academia, sou quase um atleta. Ou seja, não era. Tem anos que eu não sei o que é uma cãibra, pô. Tem anos que eu não sei o que é uma cãibra de verdade. E a cãibra que me deu, a batata encolheu pra dentro. Ela encolheu, não é só puxa, como a câmera puxa, né? Mas ela encolheu. E no que encolheu, eu não entendi. No momento, eu achei que foi uma pedra, uma bala perdida, porque barulho na avenida, né? Foi na Nordestina, inclusive, né? Então, automaticamente ali, por ter encolhido pra dentro, eu fui olhar pra baixo. No que eu olhei pra baixo, eu tirei uma mão no susto, né? O cérebro da gente já ativa já. E eu fui olhando. Então, no que eu olhei, eu inclinei o corpo. No que eu inclinei o corpo, a moto deitou bruscamente. Entendeu? Pra quem anda de moto, sabe que se tirar uma mão, às vezes até duas, dependendo da moto, se tiver muita estabilidade, ela não deita, não. Não, mas essa ela deitou mesmo. Não tinha como eu retomar o controle, até porque o carro já estava vindo de frente. E aí eu bati de frente com um Voyage branco. E foi um grande livramento. Então, no momento da câimbra, 4 segundos, falei pro João hoje, 4 segundos eu tava no chão. Dentro de 4 segundos. E no momento que eu caí, eu falei, meu Deus do céu. Muita dor, aquele negócio, aquele alvoroço, né? A moto eu perdi, infelizmente, deu A PT. gente viu lá o estrago, foi? O estrago. Quando foi levar a Gabi lá com o bispo, a gente passou por lá. Foi. Só que até então a gente não sabia. O João tinha passado minutos antes também. João passou depois. Muita gente falou. Meus clientes, porque na Nordestina ele tem muito cliente meu ali. Muitos parceiros também. Foi. Muitos clientes falaram, nossa, eu passei e é você. Porque depois eu subi um vídeo, né? No Instagram. Depois eu subi um vídeo. Então o pessoal falou, nossa, era você. E eu vi o pessoal muito preocupado. Depois a Raquel que jogou lá no grupo lá do teatro. Lá foi. Deu uma repercutida nesse vídeo, viralizou um pouco. Né? E o pessoal acompanhou. E eu louvo a Deus por esse livramento que Deus me deu. Porque, na verdade, eu defino com 2 palavras esse acidente meu. Livramento de não ter quebrado nada. Primeiro, né? Milagre de ter vivido, né? Porque eu vi de médicos lá no hospital. Você entrou no para-brisa, não foi? A minha cabeça entrou dentro do para-brisa, tá? Dentro do para-brisa. Tem lá a foto, eu vi lá. Tem a foto lá. Ele entrou, a minha cabeça entrou e eu não sei, parece que eu não vi nada disso, porque no momento que eu bati, é tão rápido que o pessoal contando em detalhes assim, parece que contando até em câmera lenta, eu falei, rapaz, aconteceu tudo isso aí. Um filme, é? Falei, é um filme, né? Exatamente. E eu defino como 2 palavras, João, né? Esse meu acidente aí, esse livramento que Deus me deu. Em 2 palavras eu defino. Milagre de ter vivido, porque eu vi dentro do hospital uns médicos falando pra mim, ó, gente morreu por muito pouco. O seu acidente é gravíssimo, teve gente que morreu por muito pouco, você não quebrou, foi nada. Então, ou seja, milagre de ter vivido e livramento de não ter quebrado nada. E eu perguntei pra Deus por que eu não quebrei nada. Sabe a pergunta besta? A pergunta besta de Deus. Eu falei assim, Deus, por que eu não quebrei nada? Fiquei perguntando pra Deus durante uns dias. Eu não quebrei nada. E aí, passando os dias, eu fui me recuperando muito rápido. Cicatrizando muito rápido, se recuperando muito rápido. Eu também, porque eu preocupado, apresentei a Deus, eu falei, Deus, preciso me recuperar o mais rápido possível. Preciso trabalhar. A mente da gente não para, né?
E aí, automaticamente, comecei a me recuperar rápido, andar rápido, me movimentar rápido. E eu falei assim, Deus, e aí? Eu falei assim, isso aí só foi pra te blecar e você voltar a ouvir minha voz. Eu tô falando, você tá ouvindo, mas não tá acatando, pô. Eu Entendeu? acredito nisso. E aí, Deus falou comigo sobre tudo que ia acontecer, né? Ia ser tudo muito lindo, mas não era o tempo, varão, né? Forte. Não era o tempo de acontecer. Então, o que que acontece, né? A importância de ouvir a voz de Deus é sobre o propósito que ele tem para conosco, né? Forte. Para o propósito que ele tem para conosco. Então, nisso eu defino nessas palavras porque Deus me colocou em uma bolha. Deus colocou eu numa bolha, entendeu? A única coisa que eu tive é dois lugares pontuados, que foi tomei ponto, e na perna tomei ponto, na perna esquerda. Pronto, de resto foi só escuriações, Top. né? E aí eu tô vindo andando já aí. Top, ó. Top que foi Top. você. Top! Top que não foi você, exatamente. Deus é Top que bom. foi você. Mas louvado seja o nome do Senhor sobre tudo isso. Quero agradecer mesmo as orações, né? Soube que vocês oraram também, né? Muito obrigado pelas orações. O João entrou em contato, né, João? Instagram também. Tava lá, o João mandando mensagem pra mim. E aí eu falei assim, olha, aí teve os verdadeiros, apareceu os verdadeiros mesmo. Muita gente se preocupando, orando, falando que tava em oração, correndo de oração, minha família orando, né, e tal, em pró de mim, em pró. E é importante você ter uma família também, né? Você ter um pessoal orando por você. Sim. Quero agradecer muito pela minha mãe, pela minha família, pelo meu pai, pelos meus irmãos, porque eles estavam num propósito de oração por mim, né? Depois você foi entender o propósito, Depois né? eu fui entender, Brau, porque tinha um batalhão orando por mim, Brau. E aí E as eu louvo a mulheres de Deus. oração, e as mulheres E de as oração. mulheres de Eu oração. conheço, eu conheço. Minha tia, rapaz, minha tia e minha mãe colocou o joelho no chão, mamãe já era, Você, né? esse seu processo, Davi, me ensinou algo assim, porque assim, ó, tudo que você está falando aí Uhum, sobre a importância de ser direcionado por Deus, uhum. nós temos a frase do café com Bíblia na camisa. Quem pede Sim, direção, não pede socorro. não pede socorro. Isso é muito forte. Exatamente. A questão de você ser direcionado por Deus. E o que que eu percebi aí? Deus te feriu para não te perder. Eita, olha que Porque forte. Deus fere, mas não te perde. Forte. E sabe do que eu lembrei? Rapidinho aqui. Uhum, Davi. Davi, ele é pastor de ovelha. Quando ele enfrentou o Golias, uhum. ele vai até o ribeiro, pega 5 pedras lisas, É. conhecidas como seixos, lá do ribeiro. E há quem diga, quem prega que o Espírito Santo soprou, tal, e a pedra foi... Não, Davi, ele era bom de mira porque ele era pastor. Uhum. E a funda, as pedras, usava-se justamente porque era um material usado para ovelha. Quando você falou a questão das ovelhas se distanciarem do rebanho e não ouvir mais a voz de Uhum. Deus, Sim. porque quando a ovelha se afasta, fica Sim. ruim a captação da Automático. voz. Porque a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Sim. Mas quando ela se afasta do rebanho, é onde entra a funda. Uhum. E a pedra lisa servia justamente para isso. Porque qual era a função? O pastor girava a funda, jogava a pedra, e a intenção de jogar a pedra lisa na frente da ovelha era para assustá-la e ela retornasse. E por que tinha que ser pedra lisa? Porque se porventura, ao mirar na frente da ovelha, a pedra acertasse a ovelha, iria machucar, mas não ia matar. Porque pedra de quina mata. Pastor não mata ovelha. É. É. Então, se a pedra tocasse, acertasse a ovelha, por ser lisa, iria machucar. É. Sendo machucado, o pastor cuida. Então, nada mais, nada menos, você foi atingido pela pedra lisa do bom pastor. Exatamente. É forte. Louvado seja o nome do Senhor. Peguei aí, recebe. Forte. É muito forte, né? E para complementar, né, que eu coloquei aqui, o Senhor colocou no meu coração, foi essa manhã, né? Jeremias 7:23, ó. Mas isto, ó, disto eu lhe ordenei, né? Dizendo, ouve a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós serei o meu povo. Né? Jeremias 7:23. Andar em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Ou seja, a importância disso aí. Para que a gente vá bem. Para que a gente prospere, para que a gente continue, para que a gente, né? É automático, né? Então tá aqui, ó. Coloquei aqui no celular, que eu esqueci a minha Bíblia, eu acordo de manhã todo desajeitado. Acaba esquecendo, né?
Então tá aqui, ó, 7:23, ó. Vamos lá? Vou ler novamente aqui, ó, na Bíblia do Vaso. Então vamos aqui, ó. Dá-lhe, entretanto, esta ordem. Então, ou seja, é uma ordem. Obedeçam-me, ó, então. Ou seja, a ordenança e tem que obedecer. E eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu os lhe ordenar, para que tudo lhes vá bem. Nessa tradução, a mesma coisa, para que tudo vá bem. Então, é muito importante você que está em casa, ouvindo esse podcast sobre essa minha vida, sobre esse meu testemunho, é justamente que Deus, ele me parou, ele me blecou, ele me estacionou justamente para isso. Justamente, né, para que eu ainda continue indo bem, né? Para que eu continue indo bem. Porque às vezes nós achamos que nós estamos indo bem, mas por algum motivo a gente sai do propósito. E nós achamos que a gente está dentro do propósito. Né? Só que não é. Né? E é importante Deus, né? É importante nós ouvir a voz de Deus para que a gente continue indo bem. Mas bem não sozinho, mas bem com Deus. Porque às vezes nós está bem, mas não está bem com Ele. Essa é a ideia. Entendeu? Então é importante ouvir a voz de Deus. Então eu acordei, o Senhor me colocou essa passagem no coração, então para complementar, né? Então ontem eu estava falando com Deus, preparando uma palavra, Deus só colocou isso, né? Então estou aqui bem espontâneo mesmo para falar sobre esse meu testemunho, esse meu trabalho. Então lá atrás eu ouvi a voz de Deus, né? Definindo bem. Então lá atrás eu ouvi a voz de Deus falando, vai que eu sou contigo, através desse trabalho meu aqui. Sim. E de lá para cá eu tenho crescido, graças a Deus, né, para honra e glória do Senhor. Mas por algum momento a gente acaba se distanciando de alguma maneira, se deslizando por um caminho assim que às vezes nós achamos que ainda tá no certo, mas no caso de fato tá errado. Sim. Né? E aí onde que Deus nos traz, isso justamente você deu a palavra aí, né? Nos fere, mas para continuar, para não nos perder, exatamente, para continuar no caminho do Senhor. Nós, como jovens, você está com quantos anos hoje? Eu tô com 32. 32 anos. Mesma faixa aqui. 32. A gente percebe que no percurso da caminhada, a gente não é conhecido pela fé do começo, a gente é conhecido pela fé do final. Sim. Sabe? A fé do final. Porque os processos, né, são dificultosos, muita gente se perde em meio ao processo por não entender o propósito, mas eu entendo que mesmo sem entender o propósito, a fé que agrada a Deus é aquela que você obedece mesmo sem entender. Eu estou entendendo, mas estou obedecendo. Sim. E Jonas fugiu do propósito, teve retaliação. Quantas pessoas hoje estão nos ouvindo aqui, talvez está passando por uma tempestade, nós falamos isso ontem numa live lá no TikTok, estão passando por uma tempestade que a pessoa que está passando por essa tempestade está achando que é o diabo que está mandando. Às vezes não. E é o próprio Deus. É o próprio Deus. Né? Por quê? Fugindo do propósito. Dentro de tudo isso que você está dizendo, dessa mensagem sobre a importância de ouvir a voz de Deus, o que você deixa para a galera aí? Qual é o direcionamento direto? Pode até olhar para a câmera ali. E principalmente para os jovens. Ixi. Principalmente jovem, nós aí. Pessoal na casa dos 20 aos 30, dos 30 e por aí vai. Na verdade, em qualquer fase, né? Qualquer faixa etária. Porque o que acontece? Sobre exatamente o que você falou. Sobre exatamente, vamos lá. A importância de ouvir a voz de Deus é justamente isso aí. Trazendo a ilustração da palavra de Deus, qual que era a tempestade? Era o diabo ou era Jesus? Na de Jonas? Não. Na de Jesus? Na de Jesus, com os discípulos. Jesus era o inimigo. E isso que ele repreende. Ele repreende. Então, quando é o inimigo, você tem que descansar, ficar tranquilo. Forte. Entendeu? Sobre tudo aquilo que está sobre, se porventura, qual processo, seja qualquer processo que você está passando agora, qualquer blabuta, qualquer guerra, né? Qualquer processo, qual que seja a luta, se for o inimigo, vai cair por terra. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Forte. Faz igual Jesus. Né? Porque não é à toa. Por que Jesus estava na polpa do barco descansando? Descansou.
Que ele está nos ensinando. No momento da turbulência, que todo mundo se apavora, você não deve se apavorar, porque você é a coluna da sua casa, muitas das vezes. Forte. E você deve ficar firme, né? Forte isso. Na promessa, na palavra que Deus te colocou. Que Forte. Deus te ordenou. Então você só descansa. Então, se for inimigo, eu tenho Jesus dentro do barco para acalmar. Exatamente. E agora, quando é Deus que manda, quem é que pode acalmar? Ixi. Aí não adianta, filho. Aí se prepara pelo ai, né? Porque se obedecer, você né? ou você obedece ou se prepara pelo ai. Porque pela chamada que Deus pela chamada que Deus tem com você e pelo propósito que ele tem para fazer com você, ele vai te ferir, que é o que você falou aí, para não te perder. Então é justamente isso. É importante de ouvir a voz é justamente isso, Luiz. É justamente exatamente o que nós estamos falando aí. Entendeu? Se ele tá no barco, fica se preocupado. Mas quando é Deus, prepara pelo ar, se não ouvir a voz, se não acatar. Tem gente que não acredita nisso. Não, tem gente que não. Ó, tem gente que, não, Deus não faz isso, não sei o quê. Gente, primeiro, cara, Deus falou com um cara aqui. Uhum. Aí eu vou ser ousado e dizer que não foi Deus que te brecou. Meu irmão, o homem ouviu a voz de Deus, tem essa ciência. E outra, voltou pro caminho do propósito. Voltou pro Você caminho acha do que propósito. você acha que o inimigo quer que você volte pro caminho do Eu propósito? voltei pra estaca zero. Você acha que o inimigo quer você no lugar do propósito? É importante saber que você pode perder tudo. Mas se você não perdeu Deus, então você não perdeu nada. Forte. É Escute isso. Porque o João, eu perdi dinheiro. Perdi fundo, perdi muita coisa, né? De um ano pra cá. Mas vou falar uma coisa pra você. Não perdi o Senhor. Amém. Se eu não perdi o Senhor, então não perdi nada. Isso é forte. Tem muita gente ganhando tudo, mas se perdeu Deus, não tem nada. Forte. Isso é muito forte. Isso é importante saber. Entendeu? Então, assim, esse testemunho, essa história da minha vida, ela começa bem, mas vai caminhando para terminar mal. Mas antes que eu caio lá na frente, o Senhor me puxou de volta. Falei, calma, continua. Tá fisgado. Né? E é justamente para continuar no propósito de Deus. Né? Então você que está em casa passando por um grande processo, por uma grande dificuldade, seja a área financeira, conjugal, né, espiritual, porque tem várias crises, né? As crises espiritual. Eu entrei por uma crise existencial e já entrei por uma crise espiritual, né? E essa foi uma das crises espiritual que eu entrei. Então essa crise, esse acontecimento foi uma crise espiritual que eu entrei com Deus, contendendo com Deus, reclamando Deus e aí, mas vai ter momentos que Deus ele vai falar com você, mas ao mesmo tempo ele só vai dar sinais. E outra falando aqui também, vai ver, às vezes Deus não vai falar com voz, Deus vai falar com sinais. Deus ele vai te dar sinais. Às vezes Deus já te deu sinal por aí e você não está acatando. Então é importante captar o sinal de Deus. Mas para captar, João, é interessante que para captar, Luiz, é necessário ter a sensibilidade do Espírito. Se não tiver a sensibilidade do Espírito, aí você não consegue captar. Isso é verdade. Né? Essa experiência que eu tive com Deus. Então, é justamente isso, para não cair. Volto a repetir novamente o que eu falei no começo, né? A sutileza do diabo, ela não te mata, mas ela te fere o suficiente para você mesmo se matar. Ele só vai te apresentar as coisas, né? Ele só vai te apresentar propostas. Automaticamente, se você aceitar, se você não ouvir a voz de Deus e seguir pelo seu próprio caminho, pelo seu próprio entendimento, você vai cair no laço e você mesmo vai se matar. Né? Você vai cair em uma depressão, você vai cair em uma grande ansiedade, aí você vai querer ficar sozinho, vai se isolar, né? Porque hoje em dia tá tudo assim. As pessoas com crise de ansiedade, passei por isso também, né? Faço até terapia, hoje é bom, né? Então, assim, é bom, muito bom isso aí. Mas o maior e o melhor terapeuta é Jesus Cristo. Então, que você volte a ouvir a voz de Deus, que você continue, né, com ele e para ele. Porque hoje em dia tá assim, é uma crise de ansiedade, é depressão, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu quero pedir a Deus mesmo, eu tenho orado, na verdade, a Deus, falar para Deus ter misericórdia,
de nós aqui na Terra, porque nós estamos caminhando por uma situação muito difícil de se lidar com o povo, né? Com o pessoal, né? De não ouvir. Sim. Tá difícil de cada vez mais de ouvir. Mas Deus vai dar graça, né? Deus vai dar graça e você vai sair dessa em nome de Jesus. Porque com certeza tem gente em casa, Sim. né? Que assiste esse podcast aqui. Eu sinto de falar isso agora. Sim. Eu tô até arrepiado. Sinto de falar isso. Diante de Deus aqui. Tem gente que vai assistir, tá assistindo agora e tá, através desse testemunho, da tua palavra que você deu, da palavra que eu dei aqui agora, vai servir para alguma pessoa que está passando uma grande dificuldade agora e você ouve a voz de Deus. Volte o mais rápido possível. Sim. Né? Se porventura está afastado, está perdido, volte para os caminhos do Senhor. Forte. Né? E não é voltar simplesmente para uma igreja, né? É voltar para o quarto, para o lugar de intimidade, para o lugar do sacrifício, né? De Deus, com Deus ali. Né? Fecha a porta do teu quarto e Sim. ora teu Botar pai em o secreto. contato, né? Botar o contato, exatamente. É silenciar as outras vozes. É Porque isso. muitas das vezes a gente não ouve a voz de Deus porque estamos ouvindo outras vozes. Como você Outras vozes. bem disse ali. Se você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a voz de quem então? Né? Então talvez o medo, o desespero, ao próprio inimigo está É. soprando no seu ouvido e você está dando ouvido para tudo isso. Silencie todas essas vozes, as vozes externas, e ouça somente a voz de Deus. E você vai ver muita coisa apaziguando na sua vida. Pode ter certeza. Porque antes de Deus trazer bonança na tempestade externa, primeiras vezes a gente tem uma tempestade interna que está uma turbulência dentro de nós. Exatamente. Aí Deus acalma primeiro a gente para depois acalmar aquele que está à nossa volta. Exatamente. Então é Deus nos convidando. Ouça a voz do seu bom pastor e o negócio vai dar bom. Vai dar certo. Em nome de Ser Jesus. direcionado por Deus é muito bom. É muito Tem bom. coisa melhor. É muito bom. É muito bom. Outra experiência que Deus me deu também, Luiz, uns anos atrás, Deus me deu uma experiência muito grande a respeito do momento que você deixa de ouvir a voz de Deus, você passa a ouvir a qualquer voz. Sim. Voz de amigos que não é para ouvir, Sim. né? Voz de terceiros, voz de o interessante é que quando você para de ouvir a voz de Deus, você ouve todas as vozes. Sim. E ele Menos a fica de Deus. e menos a de Deus. Já aconteceu muito isso comigo e foi aonde que o problema é que a gente para de ouvir a voz de Deus e aí a crise tá aí, a gente entra nessa crise espiritual aí. Por que eu tô batendo nessa tecla de crise espiritual? Por conta justamente disso, né? Porque no momento que você para de ouvir a Deus, você já está em crise. No momento que você para de ouvir a voz de Deus, você já está em crise. Forte. Você já começa a entrar em crise. Você já está sozinho. Aí você já fica sozinha. Nossa, isso é pesado. E ouvir a voz de Deus, você pode ouvir no seu banheiro, lavando louça, limpando casa, no ônibus, no carro, sabe? Qualquer lugar, você está dirigindo, você está no seu trabalho, sabe? Você está produzindo, entendeu? Qualquer momento você pode ouvir a voz de Deus, né? Tanto que você ouça, né? O importante é que você esteja atento, Sim. né? Para ouvir. E ele tá do nosso lado a todo momento. Então, Deus me deu uma experiência muito grande lá atrás também, entendeu? Sobre entender isso. Sim. Então, tá aqui, né? A importância de ouvir a voz de Deus e as consequências de não acatá-la, né? Então, Deus me deu essa graça, Deus me deu esse livramento, né? E eu louvo a Deus mais uma vez aqui por todos que me apoiaram aí, Amém. né? Pessoas que são clientes, famílias, né, de igreja. Quero agradecer a todo mundo mesmo. Agradecer a todo mundo. Ser grato, Glória a né? Deus. A esse podcast estar aqui hoje, né? Que Deus nos preparou, nos concedeu, né? Amém. Estar aqui presente Prazer. para nos apresentar. A mensagem que você leu de Jeremias 7 é o verso 23, né? Isso. Vou ler mais uma vez aqui que eu abri aqui, é muito top. É muito forte, é. Questão de ouvir a voz de Deus. Mas isto lhe ordenei, É. dizendo, ouve a minha voz. A minha voz. E assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andar em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos dá bem.
adianta só ouvir e não querer se submeter, né? Ao caminho, ó, o caminho que eu vos mandar. Tem gente que tá ouvindo, escutando, mas não tá obedecendo, trilhar o caminho do propósito. Exatamente. E quer dar bem na vida. Não Não vai. tem como. Não vai. Se você quer prosperar, né, crescer, não saia do caminho do Senhor. Forte. Não saia. Caminho do propósito. Não deixa de ouvir, exatamente. Porque no final do versículo tá escrito, né? A parte B, né? Entendeu? Sim. Para que vá bem, né? Então não é, Deus, ele quer, né, que você vá bem no seu casamento, Sim. vá bem no seu relacionamento, vá bem no teu namoro, no teu noivado, vá bem com o teu marido, né? Vá bem, né, no seu trabalho, né, com o seu patrão, vá bem em tudo. Mas para isso você precisa ouvir a voz dele, Ouvir a voz de Deus. né? Deuteronômio 28:1, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha aí. Tá vendo aí? O segredo tá dado. Tá vendo aí? Você acha que o homem que só tem receita aqui por remédio doce? Que eu já não. fui aqui, ó. Eu já fui embora, velho. Nós temos um pouquinho de Bíblia aí. Não é igual você, não, teólogo aí, não, mas nós temos um pouquinho de Bíblia. Eterno aprendiz. Entendeu? Forte. Aqui, ó, João 10:27, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se você sempre inverter o versículo, no bom sentido da palavra aqui, tá falando aqui, ó. E eu os conheço. Ou seja, se você não ouvir a voz de Deus, Deus não tem como te reconhecer. Deus não tem como te conhecer, Deus não tem como andar com você, se andar com Deus, aí não tem como. Sim. Né? Amós 3:3, andarão dois juntos, se não tiver de acordo, a gente só coloca isso como uma pessoa secular, uma pessoa casal, uma pessoa, né? Andarão dois juntos, não é de acordo, mas e o acordo com Deus você precisa ter primeiro? Isso é forte. Entendeu? Às vezes você quer ter um relacionamento, mas tem com Deus primeiro? Entendeu? Porque às vezes as coisas não vão dar certo. Você tá entendendo? Você voltou pro propósito primeiro? Você voltou, né? Pra essência, pro propósito? Não tem como. Isso é muito forte. Às vezes você quer ter um negócio, você quer abrir um negócio, né? Eu tô aqui como exemplo de empreendedorismo, né? Trabalho na rua, que trabalho ao mesmo tempo com os clientes, mas trabalho sempre sempre, né, atendendo novas pessoas, alcançando novas pessoas, mas é o que eu falo para você. Você às vezes quer crescer, você às vezes quer expandir, e eu só não expandi muito, Luiz. Já não expandi bastante, só não já cresci bastante, porque algum momento tinha que, né? Dentro desse um ano para cá que eu falei para vocês que eu perdi muita coisa, uma das coisas que eu perdi foi isso. Eu perdi alguns contrato também perdi, né? Algumas parcerias. Por quê? Justamente por ter perdido. Então, estou sendo exemplo aqui, eu não tenho vergonha de falar. Não tenho mesmo. Entendeu? Muito forte. Porque eu sei que eu vou vencer, olha aí. Importante é que você reconheça. Então, você tem que reconhecer também. Reconhece que você falhou, que você errou, que você é falho, né? Que você, no momento, você... Né? A primeira coisa que o diabo não quer, pessoa que está em casa agora, a pessoa não, o diabo não quer que essa pessoa reconheça. Entendeu? Mas reconhecer não tem nada a ver com culpa. Que o diabo quer te acusar, né? Não tem nada a ver com culpa. Mas tem a ver de você reconhecer, porque aí você se reconhecendo, você sabe onde que você tem que se acertar, você passa a ouvir a voz de Deus de novo e as coisas começam a fluir gradativamente falando. E aí começa a vir, por etapa, as coisas andarem novamente. Então, assim, quer crescer, quer prosperar, volte. Né? Então, como que estava escrito aqui, ó, como está escrito aqui, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Eu as conheço e elas me seguem, né? Então é importante seguir. Se você ouve a voz de Deus, né, tem que seguir. Aqui, ó, João 8:47, ó, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouveis, porque não sois de Deus. Então, se você não ouve, você não é de Deus, pô. Não tem dois termos, né? Não ouve, você não é de Deus. Tramontina. Você tá entendendo? Pronto, corte rápido, né? Então, assim, não é de Deus. Se não ouve, não é de Deus, bro. É muito fácil a gente falar que serve a Deus, que tá na igreja, né? Mas se não ouvir a voz dele... A diferença tá aí. A diferença servem dos que não servem. Dos que não servem. Dá ouvido a voz do... Exatamente. Grandão da Galileia. E é sobre acatar. Eu quebrei no iPhone justamente por não
dar ouvido a Deus, a voz de Deus. No iPhone? Luizinho do iPhone. Ah, tá. Eu quis levar do meu jeito. Eu lembro que você falou, eu lembro disso aí. Quis levar do meu jeito. Quis levar do seu jeito. Então, assim, todas as áreas que eu fracassei foi por não dar ouvido. Sim. Eu quis ser o condutor da minha embarcação. Quando eu voltei para cá, há 2 anos e meio, acho que já tem quase um ano que eu tô falando 2 anos e meio, já vai para 3 anos quase. Quando eu voltei, Deus me fez entender, porque eu achava que a tempestade toda que eu passei foi o diabo. Quando eu cheguei aqui, Deus falou assim, foi necessário te cercar. Olha. Eu te quebrar. Profundo. Eu te ferir para você voltar para o caminho do propósito. Profundo. E eu achando que era o diabo. Aí. Entendeu? Mas porque eu me perdi no meio do propósito. Eu me perdi. Eu passei a dar ouvido a outras vozes. Eu comecei a dar ouvido para mim mesmo. Porque o diabo não quer que você faça a vontade dele. Tá aí o seu eu, né? Você se ouvir e só você. Você, para desagradar a Deus, você não precisa fazer a vontade do diabo. Basta você fazer somente a sua vontade. É sobre isso aí. Então, você fez a sua vontade, você vira sócio do diabo, permitindo ele ser majoritário. Mas quando você permite Deus guiar os seus passos, você vira sócio de Deus, permitindo ele ser majoritário. Então, o segredo está aí. Seja sócio de Deus, mas permita ele ser majoritário. Outra coisa que eu queria falar aqui, que você falando agora me veio na mente, né? Eu quero falar pro pessoal que tá em casa, tá assistindo, né? Sobre isso aí. Tem bênção que fora do tempo ela se torna maldição. Isso é verdade. Sou experiência e prova viva disso. Tem bênção que é bênção, mas fora do tempo ela se torna maldição. Então você não queira apressar as coisas, né? Sim. A pressa é a inimiga da perfeição. E Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Então, no tempo dele vai acontecer, né? Mas no tempo... Então, se torna maldição porque você quer apressar as coisas, você não pergunta para Deus, você não consulta a Deus, você não ouve a voz dele, você vai achando que tudo que está acontecendo, tudo que estão te apresentando, da forma que está te apresentando, é a forma correta, é a forma de Deus, mas você nem sequer perguntou por conta própria. Você só foi ouvindo as vozes, outras vozes. Por isso que eu falei pra você, quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, você ouve todas as vozes, menos a dele. E essas vozes você vai achando que é de Deus. Porque o nosso convívio não é com pessoas crentes? Sim. Nosso convívio não é com pessoas que estão na igreja, né? Sim. É ou não é? Sim. Meu convívio é de pessoas crentes, a maioria. Sim. Até clientes são crentes, muitos crentes aí, tantos como os que não são também, sabem que quer o seu bem, vão te dar conselhos, vão falar, mas ali não é a voz de Deus. Sim. Mesmo sendo crente, né? Não pode confundir. Exatamente. Né? Porque às vezes eu quero colocar minha experiência na sua vida. Exatamente. Eu quero pregar a minha experiência como a sua, e cada um tem a sua. Você tá entendendo? Então é importante de você ouvir a voz de Deus, porque ela vai ser clara. Ela não vai te trazer dúvida, ela não vai te trazer confusão, ela não vai te trazer, entendeu? Transtorno, não vai te trazer nada disso. Ela vai te trazer clareza. Você vai ter total certeza daquilo que você está fazendo e para onde você está indo. Forte isso. Entendeu? O que você está fazendo? Para onde você está indo? Uau. Entendeu? Você tem certeza? Se você tem certeza, então vai. Deus é contigo. Porque Deus te mandou, então vai. Tá aí uma passagem, pô. O que Jesus falou assim? Passemos para o outro lado, né? Sim. Na beira da praia, com os discípulos, vão subir em cima do barco, Pedro. E a ordenança de Deus, de Jesus era o quê? Passamos para o outro lado. Ele falou assim que talvez vai passar, ó. Ele falou que chegando no meio, talvez a gente volte. Vamos tentar. Vamos tentar? Jesus não tem essa de tentar. Vamos chegar do outro lado. Ele falou assim, passemos. Só que aí chegou no meio que aconteceu o que? A tempestade. Forte. Mas ele falou o quê? Que ia passar, não ia passar? Pronto, se Deus está com você, independente do problema, independente da circunstância, se Jesus está no barco, é o que nós falamos quase agora, se Jesus está no barco, vai passar. Vai chegar do outro lado. Eu creio. Entendeu? O caminho para resumir, sabe qual que é? Seja íntimo de Deus a ponto de não confundir a voz de Deus com a voz do homem. Exatamente. Deus chamou Samuel por algumas vezes e ele confundiu a voz de Deus com a voz do homem. Do homem. Mas até entendo, o menino não tinha experiência. Não tinha experiência. Eli, já velho de idade, reconheceu, opa, eu conheço essa voz. Você não conhece o menino, mas eu conheço. Ele direciona o menino para o caminho. Exatamente. Né? Então você está sendo direcionado através desse episódio do podcast. Você está sendo direcionado para vivenciar o caminho do propósito. O caminho é ele, nós não somos o caminho. Mas nós estamos
dando essa direção conforme a luz da palavra. Então, se submeta à palavra de Deus, à vontade de Deus. Em nome de Jesus, para que tudo corra bem, para que tudo vá bem. Então, o segredo é esse. Você está confundindo a voz de Deus com a voz do homem, é porque você não tem intimidade com Deus. Uhum. Se você se tornar íntimo de Deus, não tem como Não tem como. confundir a voz Não de tem. Deus com a voz do homem. Não tem. Não tem como. É igual o pai e o filho. O filho conhece a voz. Ó, as ovelhas que você leu aí. As ovelhas conhecem a minha voz. Por quê? Contato, intimidade. É. Quando você tem Fácil. intimidade, Fácil não é, Luiz. Falar que fácil não é. Guarda isso, né? A intimidade é encontrada no território de sacrifício. isso. Boa. Não é fácil, não é. É doído, poxa. Você tem que colocar um propósito de oração, você tem que fechar outro quarto do seu. Pra muita gente aqui é difícil porque precisa se retirar para ir no monte, orar, né? Às vezes para ir num retiro, às vezes só tem um contato de intimidade com Deus porque é os filhos que atrapalha, né? Às vezes dorme no mesmo quarto. Às vezes pra você ter uma intimidade, você lê uma palavra, você lê a Bíblia, você não consegue fazer ali um esboço, você estudar, tal, tudo, mas é sacrifício. A intimidade é encontrada no território de sacrifício. Concordo. Mas, ó, Entendeu? é sacrifício nosso por conta da carne. Por causa da carne. Porque Mas porque aqui- isso aqui a gente consegue, pô. Isso aqui a gente consegue. Isso aqui ninguém impede de nós mexer. Você entendeu? Ah, tá, Isso aqui bicho. ninguém impede de nós mexer, pô. Interessante Aqui, é isso aí. Criança não empata. Ué. Sim, Os afazeres não empatam. mas é isso que eu entrar Agora, nisso aí depois. pau na Porque isso sangue. aqui ninguém te impede, Você tá ali no celular. Poxa, agora, por que você não se retira? Fala pra Forte. todo mundo sair do quarto, tira seus filhos, tira todo mundo, porque é importante você voltar a ouvir a voz de Deus. Às vezes você tá perdido, é tanta coisa dentro de casa, é filho, é isso, é aquilo. Mas Deus manda te dizer, entra no quarto, ora com o teu pai em secreto, ali você vai ouvir a voz dele e você vai ter direcionamento, você vai ter bênçãos, você vai ter riquezas, você vai ter, sabe, experiência. Ó, que coisa linda. Tudo isso você vai ter os benefícios de ouvir a voz de Deus, né? Riqueza, direcionamento, caminho correto, né? É isso. Prosperidade e por aí vai. É o que a gente precisa entender. É voltar a ouvir a voz dele. Isso aí é muito forte. Voltar a ouvir a voz de Deus. Amém? Gente, Davizeira, que alegria, meu irmão. Amém. Deus continue Amém. te abençoando ricamente, Com certeza. prosperando as obras de vossas mãos. Eu oro pela sua vida, pelo remédio doce. Sim. Que Deus em Cristo te faça prosperar em todos os sentidos. Porque Sim, prosperidade não se resume à área financeira. Sim, né? sim. E que você continue contagiando vidas com a sua forma de vender, com a Sim. sua forma de conversar. Tenho certeza que você, às vezes, evangeliza Uhum. com a sua forma de viver, Uhum. de ser, Sim. a alegria, Da né? forma, A é sua da simpatia, né? A Da... simpatia, Sim. tenho certeza que é contagiante, muda Sim. o dia a dia de muitas pessoas. Sim. Amém? Mas isso se resume à presença, porque você carrega a presença. Uhum. Né? Não é dom nosso, porque eu tenho uma oratória, eu falo bem. Não, é Não, dom de Deus, varão. só ir. Deus é contigo. É. Amém? Amém. Grato a Deus por tê-lo conosco aqui. Eu gostaria de verdade que você fizesse uma oração Amém. final aí. Vamos sim. E se porventura alguém que nos ouve hoje parou de ouvir a voz de Deus, o convite para a sua vida é: tem lugar na mesa. Tem lugar. Eita, glória. Tem Vem lugar na ouvir a voz mesa. de Deus. Vem. Viu, gente? É isso aí. Você que está em casa, né? Aceita essa oração, recebe essa oração, melhor dizendo, para que você volte, e agora mesmo, independente se for à noite, se for de dia, de tarde, tira um período agora, né? E ore a Deus conosco, né? E volte a ouvir a voz de Deus. Volte a ouvir a voz de Deus, que Deus tem coisas grandes para nós, viu, Luiz? Deus tem coisas grandes para esse podcast aqui também. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Tenho me conectado essa semana com Deus tão grande. Teve 2 dias que eu parei de trabalhar, viu, gente? Eu deixei 2 dias de trabalho só para me conectar com Deus. Acredita nisso? Nós estamos aqui num sábado, quinta e sexta. Não trabalhei, só fui fazer umas entregas para que eu me conecte com Deus. Eu tô sentindo a presença de Deus, a graça de Deus aqui. E eu sinto de dizer que vai crescer, vai dar certo isso aí. Amém. Viu? Que as pessoas estão sendo alcançadas e você continua antenado aí, se inscreve no canal mesmo, abençoe esse podcast, abençoe esse projeto, porque é um projeto, né? Projeto Café com Bíblia, ou seja, é um projeto Sim. para sua vida, Amém. para crescimento espiritual mesmo, né? Para atingir o máximo de pessoas possível, né? Vamos orar? Amém.
Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor. Eu quero ser grato à Majestade Santa por esse privilégio, Senhor, de estar aqui. Meu Deus querido, diz, Senhor, está, Senhor, nesta oportunidade única, Senhor, eficaz, Pai, que o Senhor preparou, Senhor, neste sábado, dia 2 de agosto. Eu quero, Senhor, abençoar, Senhor, a vida do Senhor, do teu servo, do Luiz, Pai, do seu profeta, do teu servo, Pai, que está aqui. Meu Pai querido, quero apresentar, Senhor, as vidas que estão agora, Senhor, ouvindo, Senhor, e presente. Deus, aleluia, meu Pai querido, que ouviu as vozes, Senhor, para que eles possam voltar a ouvir a voz, Pai. Eles não assistiram, não caíram, Senhor, de paraquedas, não. O Senhor preparou o dia, o horário certo, e eu creio, Senhor, que vai ser atingido, vai ser moldado, vai ser mudado. Meu Pai querido, eu quero apresentar cada vida, cada pessoa, Pai querido, que assiste, que acompanha, meu Pai querido, no Instagram, que seja, Senhor, no TikTok, em qualquer plataforma, Pai, de rede social. Alcança, Senhor, essa pessoa agora, Senhor. Apresenta, Senhor, meu Pai querido, esta sala, Senhor, esse estúdio. Apresenta, meu Pai querido, a parceira do teu servo. Apresenta, meu Pai querido, a cada instrumento, meu Deus querido, a cada trabalho. Abençoa, prospere, Deus. Eu quero profetizar as bênçãos, Senhor, declarar as bênçãos, Senhor. Meu Deus querido, apresenta a vida também do João, Pai, que está aqui, Senhor, nos dando suporte, Senhor. Abençoa o teu filho, o teu servo que nos trouxe. Pai, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, também nos leva, Pai querido, nos cobre com o teu sangue neste dia a dia. Meu Deus querido, nos dá uma semana e um final de semana abençoado. Meu Deus, e alcança as vidas, mais uma vez eu te digo, ó Pai, eu te peço, Pai, vai, Senhor, alcança, Senhor, famílias que estão, Senhor, casamentos que estão, Senhor, destruídos. Meu Pai querido, relacionamentos que estão, Senhor, sendo atingidos, Senhor, por Satanás, meu Pai querido, por vozes que não são, meu Pai querido, Senhor, para que esse casal volte a ouvir a tua voz, volte, Senhor, para o teu caminho, para a sua doce voz, Senhor, para que o Santo Espírito, doce Espírito, o meigo Espírito, meu Pai querido, seja sensível, Senhor, aleluia, a essa pessoa e essa pessoa sensível, Pai querido, ao teu Espírito. Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, Pai, já te agradeço também, e é isso que nós te pedimos aqui, Pai querido, sobre tudo isso que nós falamos, te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? E é isso. É isso Que aí. Deus abençoe sua vida, sua casa ali naquela central ali, ó. Desejamos um excelente fim de semana, um excelente sábado. Ouvir a voz de Deus é ter direcionamento para a sua vida. Então receba direcionamento, seja guiado pela voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Próximo sábado te esperamos aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tamo junto. Valeu! É nóis.